Crianças, hoje nós vamos ver, né, o nosso conteúdinho em ciências, nosso novo conteúdo, onde iremos falar sobre a relação dos vegetais, tá bom? E em seguida, um pouco sobre o corpo humano, a introduçãozinha sobre o nosso próprio corpo. Então, são dois conteúdos bem legais, né? Sobre os vegetais, nós já conhecemos bastante sobre os vegetais. Vamos só aprimorar mais nossos conhecimentos. Da mesma forma, né, o nosso corpo também, vamos ver direitinho, conhecer um pouco dos sistemas. Então, vamos começar com a relação dos vegetais. Nós sabemos da importância que os vegetais têm na nossa vida, né? Porque fornecem matéria-prima. Ah, são tantas coisas que os vegetais fornecem, né? Então, são muito importantes. A relação dos vegetais com nós, seres humanos, seres vivos, também quanto com os animais, né? Então, podemos dizer que a importância dos vegetais é tanta que podemos dizer que a vida na Terra não seria possível sem a presença, né, das plantas, das flores, né, dos vegetais de forma geral. Então, somos favorecidos por uma flora. Flora é a questão das plantas, né, diversos tipos de plantas, da nossa flora ser riquíssima, né? E os vegetais, eles estão presentes, como nós sabemos, na nossa alimentação, nós nos alimentamos dos vegetais, eles purificam o ar, né, os vegetais, são utilizados por nós no nosso vestuário, a roupa que nós vestimos, na fabricação dos medicamentos que nós utilizamos, né? Os remédios para a gente ficar boa quando está doente de alguma coisa, então são feitos de vegetais. Também na fabricação utilizado, gente, na fabricação dos móveis que nós temos na nossa casa, no rack, na estante, não sei, no armário, não sei, onde, na mesa, na cadeira, na cabeceira da cama, né? Então, nós temos móveis, né? Isso. E também nós sabemos que os vegetais são muito utilizados, né? Na questão, atualmente, tá bastante as pessoas, né? Utilizando na ornamentação, na decoração de ambientes. Fica a coisa mais linda, né? Plantas, né? Jardins, flores naturais. E também outros fins, como eu citei, né? Purificação do ar, vários, né? São as utilidades dos vegetais na nossa vida. Então, por isso que diz que nem se imagina, né, na nossa vida na Terra sem a presença dos vegetais. Depois também nós sabemos na nossa alimentação, né, nós encontramos os nutrientes que nós precisamos para sobreviver, né, nos vegetais. Os vegetais contêm as vitaminas, né, especialmente proteínas essenciais ao nosso organismo e têm importância fundamental, né, para funções vitais do nosso corpo. Como nós sabemos, o nosso organismo tem importância fundamental para as funções. Para que o nosso organismo se desenvolva melhor, é importante, né, que nós nos alimentamos de vegetais, comemos mais frutas, tomemos mais sucos naturais, comemos mais verduras também, tá bom? Importante, se for crua, lavar bem lavada. E se for cozida, também, né? Lavar e depois cozinhar bem cozinhada. Então, essa aqui, né, a importância. Então, nós vejamos mais abaixo, né, na medicina. Na medicina, nós sabemos, gente, que, olha, quando a gente tá doente, na medicina os vegetais são utilizados, claro, no preparo dos remédios, como nós sabemos. Antigamente, mesmo antes das indústrias, das farmácias, o homem já se utilizava, já fazia uso de ervas medicinais, né? Já fazia chás, já fazia lambedous, por exemplo, né, para gripe, e diversos chás, né? Muito antes desse avanço tecnológico, desse aumento populacional no mundo, o homem ele fazia cura das suas doenças apenas por meio de chás, de plantas medicinais, né? Então, de remédios na indústria também, na fabricação de borracha, de papel, de móveis, como eu falei, de tecidos, de ceras, de óleos, entre outros, tantos outros exemplos, né? Então, os vegetais, eles têm favorecido ao ser humano também, na indústria de móveis e construção civil, assim como na arborização também, né? Então, vejam a infinidade, né, de utilidades que nós temos nos vegetais. Também na construção civil, quando a gente cobre, né, coloca na nossa casa, no teto, né, as portas, né, principalmente as internas, a arborização urbana também, estão se trabalhando muito nesse sentido, né, onde são plantas em casas, né, as plantas nas nossas casas, nas cidades, nas praças e parques, porque embeleza, decora, né, então essa primeira parte aí vocês podem estar lendo, relendo, observando direitinho. Então, como eu falei anteriormente, a alimentação
Utilizamos frutas, verduras e hortaliças, né? Confecção de móveis, né? A madeira, temos vários exemplos de madeira, vamos ver mais adiante, utilizados na fabricação de móveis. E na confecção de roupas, o linho, algodão, sisal, canhão, são exemplos de plantas que são utilizadas nas indústrias, né? Na fabricação de tecido, né? Claro, posteriormente na confecção de roupas. Então, os vegetais, diferentemente de outras espécies de seres vivos, eles apresentam alguns recursos que ajudam a se relacionar com o ambiente em que estão inseridos, né? E a partir do que compõe, né? Que compõe os vegetais, lhes permite perceber mudanças no ambiente, como nós vivemos, né? E ajuda a realizar certas atividades, né, necessárias à sobrevivência, tais como a busca de água e luz. Então, os vegetais são seres vivos que eles se adaptam, né, ao ambiente em que ele está inserido, né? Nós temos aí exemplos, né? Algumas espécies de vegetais, né, como as plantas carnívoras. Outro exemplo é essa planta aí abaixo, né, a folha da mimosa, que quando ela é tocada, né, ela se recolhe, né? Então, para você ver, então as plantas, o girassol, você tá vendo aí do lado, o girassol é uma planta linda, né? Eles se curvam de acordo com o movimento do sol, procurando o sol, para você ver, né? Então, nas florestas tropicais úmidas, as folhagens dos vegetais costumam ser densas, o que deixa, né, o ambiente úmido e com pouca luminosidade. Nós sabemos que a planta, para melhor se desenvolver, com exceção os cactos, né, ela precisa de água, de adubo, né, um solo fértil, precisa de luz e calor do sol, certo? Nós sabemos também que tem algumas plantas, né, quando a gente passa plantas utilizadas na decoração da nossa casa, as mamães aí que gostam de cuidar de plantas, por exemplo. Sabemos que tem as plantas que gostam mais de água, as plantas que gostam menos de água, plantas que só podem ficar na sombra, como por exemplo samambaias, né? Já plantas que tem que ficar só no sol, né? Como por exemplo os cactos, né? A flor do deserto, por exemplo, são exemplos de plantas que são adaptadas, né, a período quente. Então nós temos aí, então no deserto, por exemplo, o solo é pobre em nutrientes. Como o solo é pobre em nutrientes, as plantas que conseguem se desenvolver crescem e se reproduzem em pouco tempo, no caso, né? Que eu acabei de falar, os cactos. Então, crianças, esse conteúdo ele é bem legal, bem simples, bem pequeno, né? Então, vamos agora aqui a observar direitinho as imagens. Nós temos aqui as plantas que são utilizadas na nossa alimentação. Nos alimentamos dos frutos, né? Nos alimentamos de algumas raízes, como a batata, como a cenoura, como a beterraba. Nos alimentamos de flores, como couve-flor, brócolis. Nos alimentamos de sementes de milho, feijão, arroz, amendoim. Nos alimentamos de folha, como repolho, alface, a cebola, né? O cheiro verde. Caule, quais são os caules que nós nos alimentamos? Nos alimentamos de cana-de-açúcar, né, que é um exemplo de caule. Então, como nós podemos ver aqui abaixo, nós temos aí, né, essa imagem linda representando aí os vegetais, né, frutas, verduras, legumes utilizados na nossa alimentação. Observe essa outra imagem aqui, imagem de plantas que são utilizadas, né, nas indústrias, na fabricação de cosmético. Cosmético de uma forma geral, gente, como você pode estar vendo aí. Shampoo, condicionador, hidratante, perfume, né, cosméticos. Nós utilizamos alfazema, né, que é utilizado para fazer o perfume, a fragrância, lavanda, jasmins, são exemplos de plantas, né, de matéria-prima, utilizado na fabricação desses cosméticos, né. A perfumaria, na questão dos perfumes, né? O aloe vera, o argan, que são óleos, né? Que vão ser colocados em shampoos, condicionadores para colocar em nosso cabelo, né? Nós temos vários exemplos aí de plantas, né? Que são utilizadas, né? Na perfumaria também, né? Nos cosméticos, certo? Então, cosmético é cabelo, né? Essa questão. Perfumaria geralmente são essas plantas mais cheirosas que são utilizadas, né? Como eu acabei de mencionar para vocês aí na imagenzinha ao lado. Então, pra gente ver a imagem, você pode estar pegando na sua casa seu condicionador, seu shampoo, seu sabonete e verificando na embalagem para você ver, dê uma lidinha e veja como ele realmente é feito de plantas, tá bom? Aqui nós temos as ervas e especiarias medicinais, né? As ervas, né? As plantas que são utilizadas na fabricação dos remédios, né? Temos aqui do lado malba, né? Hortelã, todo mundo conhece hortelã, aloe vera, alecrim,
O alho também muito utilizado em remédios, menta, orégano, né, gengibre, e ainda tem aí, né, falando para que serve, né, essa determinada planta, né? Para que ela serve? É utilizada na nossa respiração, é utilizada para servir de quê? Né? Antioxidante, é utilizada para quê? Então nós temos aí, né, a utilidade de cada planta, né, cada erva utilizada, né, nos medicamentos. A gente pode estar pegando os nossos remédios, principalmente os xaropes, né, que são para gripe, você pode estar pegando na sua casa, lendo, para você ver como sempre vai ter o que? Nome de vegetais, né? Então a medicina faz muito uso. Então observem, releia novamente para que é usado. Alguns a gente conhece o boldo, que é utilizado o quê? Para fazer chás para dores de barriga, quando a comida faz mal. Camomila, capim-santo, erva cidreira, que são mais calmantes, né? Muito utilizado em velórios, quando a pessoa chega a falecer. Gengibre, alho, são muito utilizados o quê? Para quando a pessoa está com gripe, está gripado, né? Então, cada plantinha tem o quê? A sua utilidade. Aí aqui nós temos as plantas utilizadas em vestuário, né? As nossas roupas também, elas vêm de um vegetal. Nós temos exemplo aqui o algodão, né? O linho, também a seda, tá bom? Temos o linho, como você pode estar vendo aí abaixo, o canhamo, sisal, também são exemplos de plantas que são pegadas da natureza, levadas à indústria e lá vai ser fabricado o tecido e, consequentemente, né, vai fazer as nossas roupas. Aí abaixo é só para você ver, com as plantas elas servem para purificar o ambiente, né, tornam o ambiente mais alegre, mais harmonioso e também para ornamentar, como você está vendo aí abaixo. São muito utilizadas na questão de ornamentações de igrejas, casamentos, quando tem sempre esses eventos, né, de aniversário, tudo, as plantas são utilizadas. Na nossa casa também. A grande maioria de nós temos já plantinhas na nossa casa, já cultivamos plantas na nossa casa. Então, esse conteúdo sobre as plantas, gente, sobre a relação dos vegetais, tem no nosso livro, páginas 138 a 142, tá bom? Então, você dê uma lida no conteúdo e em seguida você faça a atividade. Agora, aqui, desculpa, ainda temos também as plantas utilizadas na construção de imobiliárias, né, utilizadas na construção de móveis. Temos o carvalho, o mogno, cerejeira, pinho, o cedro. Alguns exemplos de vegetais e plantas que são utilizadas, né, na fabricação de móveis na nossa casa. Então, muito importante. Depois, que matérias-primas fornecem as plantas, né? Nós acabamos de ver que matéria-prima que a planta fornece. Elas fornecem matérias-primas para as indústrias, tais como madeira, papel, fibras têxteis, resina, látex, cortiça, tá bom? Então, tá aí abaixo as imagens. Então, agora sim, realmente finalizou o nosso conteúdo sobre as utilidades das plantas. Então, nós temos na página 138 e 139 do nosso livro, você pode estar lendo. E em seguida, você faça a atividade 140 a 142, tá bom? Agora, nós vamos ver o nosso outro conteúdo, que é sobre o corpo humano, sobre o nosso corpo. Então, dentre todos os seres vivos, nós seres humanos, né? Nós seres humanos se destaca por ser o único que é capaz de raciocinar, que raciocinamos, que nós pensamos. Somos nós seres humanos, tá bom? Então, neste capítulo, gente, nós vamos entender como o ser humano ele é constituído, como o nosso corpo ele é constituído, como é formado. Então, assim, né, nós vamos buscar, né, entender como é o nosso corpo. Então, o ser humano, nosso corpo, o ser humano ele é formado por milhares de células, tá bom? Que de formas e tamanhos bem variados, bem diferentes, umas maiores, umas menores. Por isso dizemos que os seres humanos são multicelulares, porque somos formados primeiramente por células, não esqueça. Então, esses diferentes tipos de células, eles são responsáveis por diferentes funções, tá bom? Então, cada função é realizada por um conjunto de células iguais, que damos o nome de tecido. Então, observem direitinho, tá bom? Então, quando os tecidos, eles trabalham, então, observe primeiro, nós temos as células, né, que são formadas por diferentes tamanhos, podemos dizer, e o conjunto de células vai formar o quê? Os tecidos, né? E quando os tecidos trabalham em conjunto, claro, né, unidos um ao outro,
eles formam os órgãos e o nosso corpo ele é composto de uma série de órgãos, como nós sabemos, o coração, o fígado, o pulmão, são exemplos de órgãos, né, que nós conhecemos. Então, o nosso corpo ele é composto assim por uma série de órgãos que desempenham cada uma função diferente, como nós sabemos, né? Por exemplo, o coração é responsável por quê? Pelo bombeamento do nosso sangue, não é, gente? Os pulmões, um órgão dos pulmões é responsável pelo quê? Trabalha o quê? A nossa respiração. Os rins são responsáveis por quê? Pela filtração da água no nosso corpo. Então, só pra gente se situar um pouquinho, tá bom? Então, quando esses órgãos eles realizam uma função em comum, né, eles formam o sistema. E é o que nós vamos ver agora, né? A união dos sistemas, né, claro, constitui o corpo humano. Nós sabemos que quando uma parte do nosso corpo está comprometida, todo o nosso corpo, né, vai sofrer também, claro. Então, não esqueçam, inicia o nosso corpo, né, a questão células, depois tecidos, e os tecidos formam o quê? Os órgãos, e quando os órgãos trabalham todos, né, em conjunto, claro, nós vamos, não pode só meu coração funcionar, se o meu fígado, se o meu rim não tá funcionando, né? Então, todos os órgãos, quando eles funcionam junto, né, eles vão desenvolver o quê? O sistema, né, do nosso corpo, que é o que nós vamos ver. Então, o nosso corpo, ele é formado por vários tipos de células, por isso nós somos seres humanos multicelulares, e que, por sua vez, formam tecidos, órgãos e sistemas, como nós vimos. Então, nós vamos observar. Então, aqui a imagem, né, o órgão, o sistema, as células, né, pequenas e os tecidos. Então, os sistemas, eles trabalham em conjunto, organizados, formando, né, o organismo, tá bom? Então, é importante nós observarmos. Vamos observar aqui, cada órgão ele desempenha um papel importante, né? Indispensável no nosso corpo. Quando a gente está com algum órgão comprometido, às vezes a pessoa chega o quê? Tem órgão, por exemplo, pode fazer implante, já o coração já pode. A questão também dos rins, né? Nós temos 2 rins, pode ser tirado um, fica um trabalhando, mas se realmente os 2 não tiverem condição de parar, pode também fazer o implante. E se a pessoa não fizer o implante, né? Não pegar o rim de uma outra pessoa que seja compatível, né? O seu organismo com a outra pessoa, questão de sangue e tudo. Então, você pode chegar a óbito, né? Então, uns atuam na circulação do sangue, como a gente acabou de falar, o coração. Outros na respiração, né? O órgão, no caso, o pulmão. E na eliminação, na digestão, como nós sabemos também. E outros também na eliminação de substâncias indesejáveis, como nós sabemos. Então, sistemas que compõem o nosso corpo são sistema digestório, sistema respiratório, sistema urinário, sistema cardiovascular e sistema de sustentação, né, e locomoção. O sistema digestório, né, o digestão é responsável por absorver o que comemos e também por eliminar substâncias desnecessárias ao nosso corpo, é o digestório, é o intestino. Então, aqui nós só estamos conceituando, no nosso próximo capítulo aqui nós iremos realmente, né, estudar, ver os órgãos que compõem esse sistema, ver a função realmente desse sistema direitinho. Então, nesse primeiro momento, nós vamos ver só o que? A função. Mas depois aqui no próximo capítulo, iremos ver detalhadamente cada sistema desse. Depois o sistema respiratório, né, que são os pulmões, como você tá vendo, aí abaixo na imagem. Absorve o oxigênio do ar e elimina o gás carbono. O sistema urinário, além de filtrar o sangue, como eu falei anteriormente, ajuda a eliminação de substâncias tóxicas do nosso organismo através da urina. Depois o sistema cardiovascular, leva o sangue para todo o corpo e dele fazem parte do nosso coração vários vasos sanguíneos. Depois o sistema de sustentação e locomoção, é o que dá equilíbrio ao nosso corpo e nos transporta, né? Faz com que a gente se desloque de um lugar para o outro, como você pode estar vendo aí nas imagens. Então, esse conteúdinho aqui sobre o corpo humano, só para a gente se situar, ver um pouco o que é o corpo humano. Vamos agora, a partir de agora, conhecer melhor o nosso corpo. Vamos começar com o sistema digestório, depois respiratório, depois sistema urinário, como funciona, os órgãos, qual a função, depois cardiovascular e de sustentação e locomoção. Digestório, não se esqueça, a nossa digestão. Essa primeira imagem aí representando o nosso intestino aí, a nossa barriga. O sistema respiratório, os nossos pulmões, principais órgãos, estão vendo aí. Sistema urinário é a nossa, o quê? A nossa bexiga, né, gente? A urina, né? Os rins, como você tá vendo aí na imagenzinha aí abaixo, vermelho, está destacado. Cardiovascular é o coração, como você tá vendo, acabamos de ver a função.
principal, e de sustentação e locomoção, que são os nossos movimentos. Então, esse conteúdinho nós temos ele no nosso livro, na página 147 e 148, e em seguida você faça a atividade, página 149 e 150.